Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Aqui sempre conversa com quem tem o que dizer de bom, querido amigo que eu conheço nessa jornada de palestras desde o início, gente, já na Nova Manhã, ele sempre estava ali prestigiando a gente, já esteve em eventos algumas vezes com a gente. Aldo Nova, que prazer ter você aqui, obrigado por essa agenda que você me dá, hein? O prazer é meu, Ineu. O prazer é meu estar com você e estar com esse público aqui, porque é sempre importante a gente construir tudo que nós fazemos e ajudamos as pessoas, né? Como eu, nessa jornada, e você me conhece desde o início, nessa jornada a gente está sempre melhorando, sempre construindo, porque quando a gente ajuda mais pessoas, nós também nos ajudamos, né? Então, é muito importante. O Aldo Nova, que além do grande trabalho que ele faz com viagens, né, com experiências transformadoras profundas com equipes, ele sempre teve um trabalho muito voltado para grupos, né, com experiência, mas do ponto de vista de palestra, de transformação, você é um representante da atração aqui, da lei da atração, do segredo. Há muito tempo que a gente trabalha esse assunto, muita gente puxa, mas você tem aí um vínculo muito forte com o tema. E parece até que é alguma coisa do outro mundo, a lei da atração. Conta pra gente, a lei da atração não é para iniciados, para especialistas, não, né? Qualquer pessoa sem prática, sem estudo, desde que esteja interessada, esteja viva, ela pode propor para ela um modelo de transformação a partir da lei da atração? Exatamente. Na verdade, para que você faça alguma coisa, e as pessoas que nos assistem aqui, com certeza também sentem isso, o importante é o que você tem entre uma orelha e outra. Isso faz com que você escolha uma direção. Isso faz você dar o primeiro passo. Então, é sempre isso. É entre uma orelha e outra, escolher a direção e dar um passo. Outro passo, outro passo. Todos os dias um passo novo. Então, não é nada mais do que isso. E é claro, a gente escuta gente falando absurdos e a pessoa fica confusa. Puxa, como é que a lei da atração funciona, então? E aí ela começa a receber uma série de sugestões não necessariamente funcionais. E o que eu faço é exatamente desmistificar isso. Mostrar para elas que não é nada disso. É só o que você tem entre uma orelha e outra, né? Olhar a direção e dar um passo atrás do outro. Claro que um passo atrás do outro, para todo mundo que tem duas pernas, é assim. Nem todo mundo tem. Eu já falo isso de cara porque muita gente não pode caminhar fisicamente. Pode ser de rodinha, né? Rodinha. Eu tenho uma pessoa que me segue há muitos anos e é muito interessante porque quando ele começou a me seguir, ele assistiu uma palestra minha, que é o Marcos Rossi. Ele assistiu uma palestra minha, eu não o conhecia. E então, na minha palestra, para quem já viu a palestra, em um certo momento, eu faço um desafio público, dou um livro, dou um sorteio, alguma coisa. Eu já cheguei a dar $100 por palestra, mas quando eu faço isso, as pessoas, eu ofereço aquilo que estou presenteando as pessoas e fico esperando no palco. Eu não saio do palco. E eu também não digo, vem aqui pegar. Eu fico quieto. Então, o que ocorre é que algumas pessoas ficam em dúvida se vão agora ou vão depois. E a maioria não vai. A maioria nem pensa em ir. Mesmo $100. Mesmo $100. Eu me lembro quando eu estava com o Bob Proctor apresentando as palestras, no meu momento, eu tirava $100 e dava $100. Mas ninguém acreditava. Quer dizer, a pessoa, ele não está dando dinheiro. Mas eu tirava o dinheiro, mostrava e ficava quieto. Ficava quieto. Os segundos passam e o silêncio toma conta do auditório. E eu estou lá. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei temeroso. Eu falei, será que alguém vai vir aqui? Quando caía a ficha, 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo disparavam para o palco. E com o Bob Proctor, muito interessante, porque eu acho que eu estava, não era São Paulo ainda, eu estava no sul do Brasil. Mas 2 pessoas pensaram juntas, vindo de pontos diferentes do auditório, saíram correndo, outras começaram a correr, elas vieram em cima do palco, dispararam. E eu estava lá, eu falei, vai rasgar esse dinheiro. E aí eles entendiam, o público começava a entender que não é o que você pensa, não é o que você sente, é o que você faz. Então, nesse ponto,
foi muito interessante, porque quando eu comecei a colocar isso, dando o livro, por exemplo, dando livros, dependendo do público, aí as pessoas começaram a entender. Eu tenho que agir. Quer dizer que eu não posso ficar aqui quietinho e falar, eu quero ganhar. Não. E o Marcos Rossi estava em uma das palestras, eu não o conhecia. O Marcos Rossi não tem braços, não tem pernas. Então, eu fiz o sorteio de livros e fiquei esperando. E é claro que ele não foi ao palco. Ele não consegue andar 1 metro sozinho. Hoje, quer dizer, ele tem uma cadeira que anda, tudo bem, mas o fato é que ele não tinha nada. E eu não o conhecia, então eu fiquei quieto. A luz do local estava apagada, abaixa. E ele não foi. Quando eu perguntei, quando eu li de longe, eu vi ele ali, eu pensei que ele tivesse machucado as pernas e não ia poder ir ao palco, mas eu não vi que ele não tinha nem braço nem perna. Mas eu vi que ele não podia ir ao palco. Eu falei, alguém que não poderia ter vindo aqui mesmo que quisesse? Várias pessoas levantaram a mão, ele não levantou os braços, ele não tem. Mas eu achei estranho. Aí eu comecei a entregar para quem não podia ir. Claro que todo mundo podia ir melhor que ele, né? A pessoa estava machucada, eu estava cansada, estava... Vamos ver. Quando eu fui entregar para ele, que eu vi que ele não foi, e eu cheguei perto, meu cérebro parou. Eu andei, comecei a andar devagar para entender o que estava acontecendo. Ele não tinha braços nem pernas. E eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei e pelo canto dos olhos eu vi que alguém à minha direita deu um sorriso muito calmo. Eu falei, tá com ele. Eu me aproximei e entreguei o livro para o homem que estava ao lado dele, que depois eu soube, era o pai dele. Depois disso, ele disse que queria ser palestrante no futuro. Eu pensei, uau. Eu fico pulando igual um sapo na frente do palco, né? E eu pensei, como é que ele vai ser palestrante? Aí ele me convidou para jantar. Eu falei, opa, isso é lei da atração. Ele está agindo. Então, o que eu fiz? Eu jantei com ele, fui jantar com ele. Ele e o pai. Fui com a minha assistente, que estava junto na época, Maria Cláudia. Nós fomos jantar com ele. Saindo desse momento, ele começou a realmente tentar ser palestrante. Tentou ser palestrante 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Hoje ele é palestrante oficial do Tony Robbins. Ele esteve nos Estados Unidos, foi atendido por Tony, foi levado para tudo que é lugar. A família do Tony Robbins adora ele. Ele é palestrante, ele já andou no fogo, apesar da dificuldade de imaginar como ele faz isso, né? Então, por que eu digo isso? Ele é certamente um palestrante espetacular, espetacular. Eu assisti 3 palestras dele, eu fico sempre impressionado, é muito bom. E ele só fez uma coisa, ele agiu. Ele não ficou esperando. Quem está aqui agora com a gente, assistindo, tem uma tendência a não agir. Diga-se passagem, eu tenho essa tendência. Eu sei, logicamente, muita coisa, mas tem coisas que eu tenho a tendência a não agir. Todo mundo é meio assim. Então, quem está assistindo agora, pensa bem. Não fique esperando. É melhor fazer como fez o Marcos Rossi. O Marcos Rossi não tinha braços nem pernas, agiu. A hora que eu soube que ele não tinha braços nem pernas, eu falei, puxa, ele não deve conseguir, mas eu ajudei no que podia, dei dicas, mas acreditei que ele não fosse conseguir. Ele não só conseguiu, como ele é palestrante muito mais longe. É diferente o tema, claro, mas ele vai muito mais longe do que eu hoje. Não. Então é espetacular. Mas o aprendizado com ele, eu também tive a oportunidade de convidá-lo para um dos eventos que eu fiz, já contando essa história. Bom, o Marcos Rossi é um fenômeno, né? Também conheci o pai dele quando ele estava nessa escalada, e é isso, é aquela pessoa, não tem braço, não tem perna, ele nada, ele pula de paraquedas, ele faz mergulho autônomo, ele é casado, é passista, ele canta, ele toca. Às vezes você pode encontrar na Paulista, ele se anima a estar ali na Paulista com seu violão, ele canta. Tem uma comunicação envolvente, vibrante, que quando a gente olha para nossa falta de atitude, né? Você olha para o Marcos, Desculpa, né? o que ele faz, fica com vergonha. Desculpa aí, como eu sou um cara que entrego, o que você falou, a gente realmente esquece de alguns confortos que a gente tem, e algumas pessoas têm que superar muito mais, e mesmo assim, ele consegue fazer muito mais do que eu fiz. Não, mas enfim, o papo aqui não é o Marcos Rossi, mas é um grande exemplo, e é uma figura
muito carismática, que vale a pena ouvir. Mas olha, quando a gente fala de lei da atração, você já passou por aí, já explicando que não é assim, eu penso, eu atraio, eu quero aquele amor, eu atraio, eu quero aquele emprego, eu atraio, eu quero a riqueza, eu atraio. Tem gente que acha que é isso, pensa a riqueza. Não, não é isso. Você falou, é o Exato. agir. É o Então, agir. tem gente que confunde isso também, que fala assim, como a autoajuda, né, sofre um preconceito muito grande de jornalismo, de gente que acha que é uma enganação, mas a autoajuda é o que eu faço por mim mesmo. Alguns livros ensinam você como é que você faz por você mesmo. Mas, enfim, sempre ninguém gosta, às vezes, da pecha de autoajuda, eu até defendo isso até, mas o livro da atração são caminhos que você tem internos. Como é que explica para a gente isso? É uma autoajuda, é um caminho que você tem interno para você entrar em ação? Como é que é? Sim, é autoajuda. A lei da atração é autoajuda. Porque é exatamente o que você disse, é um caminho para eu seguir. Quando eu digo que a gente tem que, quando a gente quer fazer uma coisa, tem que, bom, eu vou seguir para aquela direção, e tem que seguir, tem que dar um passo atrás do outro. Agora, o que é autoajuda? Dicionário é autoajuda. Ninguém, bom, hoje tem gente que acha que não vale a pena, mas dicionário é fundamental. Eu cresci com dicionários. Um guia turístico é autoajuda. Você não compra um guia turístico para andar em uma cidade nova só porque vai ver as fotos, não é isso. Então, quando você tem a agenda, a atitude é autoajuda. Você vai anotar os seus caminhos, tudo aquilo que você vai melhorar. Por exemplo, é uma coisa que eu uso sempre em palestra, é uma bússola. A bússola é autoajuda. A bússola ajuda o comandante do navio, a bússola ajuda o comandante do avião, da aeronave, porque ele mostra o caminho a seguir. Agora, se você vai seguir ou não, depende de você. Depende de dar um passo atrás do outro. Todo dia, dar um passo atrás do outro. Não são 1000 passos, não é meio passo, é um passo. Deu um passo, tá ótimo. Então, é autoajuda sim. Tem quem diz que não é autoajuda, é como você falou, tem um preconceito. Não, autoajuda, eu não faço autoajuda. Eu faço autoajuda, eu ajudo as pessoas a se ajudarem. Eu não dou nenhuma mágica, então é autoajuda. Ela vai ter que se autoajudar sempre, né? Mas é isso que funciona. Quando eu dou palestra em empresas, eu também foco muito, deixo muito claro para quem me contrata que eu não vou fazer mágica e eu não vou dizer para as pessoas, olha, como você vai meditar e atrair o sucesso. Não é isso. Eu gosto da pessoa a localizar o próximo passo a ser dado e vai ter que dar o próximo passo. Isso é autoajuda para ela, não para mim. Eu estou sossegado nesse aspecto, mas ela não. Ela não sabe nada e ela fica perdida. No Japão, eu fui para o Japão e dei as 7 palestras com a Cadu Moura. O Cadu Moura dá vendas e como ganhar dinheiro. O Cadu Moura é ótimo para isso. Eu fui para a lei da atração. Mas a pessoa que nos acompanhou todos os dias, do primeiro ao último dia lá, uma moça, ela me perguntava todos os dias para explicar como é que funcionava a lei da atração, porque ela não aceitou a explicação mais simples, né? Porque é simples, a explicação é simples porque não tem mágica. Ela não entendia, falou, não pode ser isso, Aldo. Eu tenho que atrair. Não, você não tem que atrair. Você é atraída pelo aquilo que você gosta. Então, você vai dar um passo em direção ao que te atrai. É isso que é a lei da atração. A lei da atração ela não é o que eu atraio, é o que me atrai. É o que atrai a pessoa que está aqui agora assistindo a gente batendo papo. Isso que eu queria entrar com você. Como tem atração, a gente sabe o que é atração, né? A gente tem atração a todo momento por uma série de coisas, de acordo com a nossa necessidade, desejo. A gente sabe do lado no que a gente quer colar. Mas como tem a lei da atração, que é esse método, esse processo do Bob Proctor, a lei, como lei, a gente prevê que é uma regra, é um método. Então, o que é que precisa de disciplina para uma pessoa fazer a tal lei funcionar, aplicar a lei? Quer dizer, vamos dizer assim, aplicar a lei da atração para conseguir o resultado. E lembrando a pessoa, que você já disse aí, que não é mágica. Já que não é mágica, qual é a regra para aplicar a lei? A regra é pensar o que você quer, procurar, e aqui está uma chave interessante, procurar o que você quer. Tanto faz se é para você conseguir dinheiro, todo mundo fala disso, ou um relacionamento, ou a carreira, não importa o quê. O que eu quero? Eu quero, sei lá, eu quero falar no rádio, por exemplo.
eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu falo alguma coisa que não existe mais, ou está na fase de transformação, né? Eu e você somos do tempo em que o rádio era muito mais forte do que é hoje, mas a internet está assumindo toda essa né, potencial. Então, mas o fato é que você tem que pensar e agir. Tem uma coisa que, quando eu falo da lei da atração, e eu estou comentando como é que as coisas conseguem acontecer, eu me lembro de fazer só um ponto importante. Eu nunca vou conseguir exatamente o que eu quero. Eu geralmente vou conseguir algo mais diverso e muito melhor. Isso é muito estranho, porque a pessoa geralmente pensa assim, eu quero um carro. Se ela não tiver um carro, acabou o dia dela. Ou eu quero um marido, ou uma esposa. Não é assim que funciona. Se você quer alguma coisa, você vai ter o melhor e muito mais envolvido com essa coisa. Quando a gente pensa em lei da atração, a maioria das pessoas, quando vê o livro do Segredo, por exemplo, como eu sou porta-voz oficial do livro, eu já escutei mais ou menos a mesma coisa. Várias vezes, da coisa do, mas o livro só fala em dinheiro. Ou então, o vídeo só fala em dinheiro. É engraçado que eu recebo essa pergunta em plateias, porque aí eu fico com uma dificuldade. Eu falo, olha, sim e não. No livro ou no filme, você tem tudo. Você tem realmente dinheiro, como conseguir dinheiro, mas tem saúde. Mano, saúde não tem. Tem sim. Você leu todo o livro? Você assistiu todo o vídeo? Que a maioria das pessoas não faz isso. Para antes. Então, relacionamento também tem no livro e no filme. Então, a lei da atração serve para tudo. Mas não foi assim que começou. A lei da atração, ela é... Aqui eu vou contar uma coisa que tem gente que não capta facilmente. A lei da atração, ela é anterior à vida. É como a lei da gravidade. Ela existia antes do primeiro ser humano existir. E a lei da atração também. E eu sei que é estranho isso, quando fala isso. Como assim antes? Pois é, antes. É anterior a nós. E ela passou por diversas redescobertas. Por quê? Porque cada vez que ela é redescoberta, ela é explicada de forma diferente para quem está ali, vivendo ali. No nosso caso, por exemplo, a última grande redescoberta, eu tenho que dizer redescoberta, porque ela já existia, aconteceu no dia 16 de junho. 16 de junho de 1841. Isso é muito importante. Ela foi redescoberta em 16 de junho, que é a que nós usamos hoje, tá? 16 de junho de 1841. E ela foi redescoberta numa situação que explica por que a gente fala tanto em dinheiro na lei da atração. No livro, no filme, é mais ou menos a mesma coisa. Ela foi redescoberta por uma situação que nós tínhamos uma região do mundo que era controlada pelo México e pela Espanha ao mesmo tempo. Eles administravam a região. E nessa região, na hora em que um certo vaqueiro acordou de manhã, notou que os cavalos tinham fugido. Isso não é uma história para boi dormir. Isso foi o que aconteceu. E esse vaqueiro falou, meu Deus, eu tenho que ir atrás deles. E chamou 6 outros vaqueiros para procurarem os cavalos. Então, atenção, aqui um ponto importante. Ele chamou os vaqueiros para procurar os cavalos. Ele não procurou mais nada. Então, quando você que está escutando aqui, está assistindo, pensar, e eu tenho que imaginar o quê? O meu resultado final? Não. O que você tem que fazer agora? Eu tenho um cavalo para procurar. Ótimo, é isso. A sua ação imediata agora é aquela que você vai fazer. E ele foi. E nesse dia 16 de junho, o que aconteceu foi que esse vaqueiro, chamado Francisco Lopes, ele chamou os outros vaqueiros e falou, vamos atrás dos cavalos. E foram. Só que tinha um problema, né? Para onde eles foram? Porque lá em 1841 não tinha estrada, não tinha muito caminho para nada. E eles saíram para procurar os cavalos, de manhãzinha. Tomaram café e foram, eu estou dizendo café, mas não sei se foi café que eles tomaram. Tomaram de jejum, vai. E foram atrás dos cavalos.
E aí saíram para os cavalos. Passaram horas sob calor intenso, cavalgando, mas atrás dos cavalos, perdidos. Eram muitos cavalos, não podiam deixar aquilo fugir. E ele foi, Francisco Lopes e aquele grupo, foi embora. Até mais ou menos 3 horas depois, encontraram os cavalos. Agora, você que está aqui assistindo, lembra de uma coisa, eles só foram procurar cavalos. Encontraram os cavalos. Cansados, com sede, muita sede. Era um dia muito quente. Esse dia 16 de junho de 1841, naquela região, era muito quente. E eles falaram, uau, encontramos, pegaram os cavalos, né? Começaram a direcionar os cavalos de volta. Só que eles tinham dado 3 horas. Quando passaram próximo a um rio, e esse rio até hoje é muito conhecido na região, eles pararam para beber água e para os cavalos descansarem. Então, enquanto os cavalos pastavam, Irineu, ficaram aí eles bebendo água no rio. E aí, Francisco Lopes, ele olhou uma coisa ali no riozinho que parecia cebolas silvestres. E ele... É impressionante aqui, meu telefone resolveu falar aqui. Eu não fico falando no telefone, mas... ele viu cebolas silvestres. Então, é claro que nós estamos em um tempo em que não tinha cebolas em todo lugar, porque não tinha mercado em todo lugar. E ele viu aquelas cebolas e ele mostrou para o pessoal, olha, tem cebolas. Foram pegar cebolas todos para levar para casa e almoçar cebolas também. E começou a pegar cebolas. Nesse ponto, olha só, ele parou de procurar cavalo e começou a caçar cebola. E vamos pegar, cebola. Começaram a pegar cebolas. Nesse instante, nesse momento, a visão dele, do Francisco Lopes, viu um brilho nas cebolas. E ele falou assim, peraí. Começou a pegar as cebolas e puxar. As cebolas estavam no rio, que passava pelas montanhas. Mais ou menos como a gente hoje fala do sal, daquele sal do Himalaia, né? Que a gente sabe que ele tem um pouco das próprias montanhas. E ele viu brilhos na cebola. Ele achou que aquilo poderia ser uma coisa, mas ele não falou. Ele chamou o pessoal, vamos olhar direitinho o que tem aqui. Começaram a puxar e eram fios de ouro. Por quê? Porque aquela região das montanhas tinha muito ouro. Então, a água estava levando o ouro e ficava preso nas cebolas, nas raízes. E, nesse instante, Francisco Lopes e o grupo deles imediatamente começaram a pegar todas as cebolas e procurar o ouro. Começaram a pegar aquilo, falar aquilo isso é ouro. Mas eles não tinham certeza. Eles tiveram que mandar isso para o governo autenticar. E era ouro mesmo. E eles pegaram isso e ficaram a vida transformada. Note, ele não foi buscar ouro. Ele não foi buscar cebola. Eles foram buscar simplesmente cavalos, que é a primeira coisa. Então, para quem está assistindo a gente agora, é bom lembrar que você tem que agir para fazer alguma coisa agora daquilo que você pode fazer. Você não vai atrás de ouro agora. Mais tarde, você pode procurar alguma outra coisa, e outra coisa. E, em um certo momento, no caso deles, eles encontraram o ouro. Nesse ponto, Francisco Lopes, e aqui agora vai uma lembrança legal. Muita gente fala assim, como assim, Aldo? Ele encontrou ouro. Essa história nem é conhecida? Eu falei, claro que é, porque é aí que começou a corrida do ouro nos Estados Unidos. Ué, mas você não falou que ele é do México? Espanha? Explica aí. Ocorre que, nesse momento, 1841, aquela região pertencia ao México e à Espanha, que administrava junto. Francisco Lopes já era, tecnicamente, um americano-mexicano. Então, os Estados Unidos estavam atrás daquela área. E 4 anos depois, começou a guerra entre Estados Unidos e México. E os americanos pegaram, anexaram, eles usam a palavra anexaram. Anexaram, hoje é a Califórnia. Então, o ouro foi descoberto, na verdade, no México, porque era México ainda. 4 anos depois, já era Califórnia, portanto, Estados Unidos. E quando você procura na internet ou procura no livro, quando surgiu a Guerra do Ouro, você vai descobrir que ela surgiu 4 anos depois, porque os americanos não colocam isso nos livros. Hoje, todo mundo fala o que aconteceu assim que os Estados Unidos ganhou a área, pegou a área e descobriu o ouro. Não, não foram eles, porque o Francisco Lopes estava ali
na área que era ainda do México. Então, é importante lembrar isso, e quem está assistindo agora, gente, quem está vindo, fala, mas então a Corrida do Ouro, a famosa Corrida do Ouro, começou no México? Começou. No México, que era administrado aquele ponto, era México e Espanha. Embora fosse a 5 quilômetros, para ter uma ideia, da Califórnia. Da Califórnia, mas a 5 quilômetros do que hoje nós chamamos de Los Angeles. Não existia na época. Então, a corrida começou aí. A Corrida do Ouro. E aí, por que todo mundo fala em ganhar dinheiro com lei da atração? Porque, olha só, o que aconteceu ali? Lei da atração. Eles foram atraídos para pegar cavalo, eles foram atraídos para beber água, foram atraídos para pegar cebolas silvestres, aí foram atraídos por um brilho no meio das cebolas. Lei da atração, que começa onde? No que eu vou atrás. Ninguém ali esperou para ganhar ouro. Ninguém. E nota bem, antes que alguém fale, puxa, mas ali não funciona para mim, porque eu procuro fazer um amor. Pode ser que você esteja ao lado do seu amor e não saiba. Esses vaqueiros moravam a 5 quilômetros, 4, 5 quilômetros do rio. Eles viveram, passaram a vida, ninguém encontrou ouro antes. Nenhum deles. Eles encontraram naquele dia, porque estavam procurando os cavalos. Então, se você quer alguma coisa, procura o que você precisa agora. E você será levada para encontrar ouro depois. Então, mas eu estou há anos aqui tentando fazer uma coisa e não consigo. Pode ser que esteja ao seu lado. Mas você, assim como aquele grupo do Francisco Lopes, nunca procurou especificamente alguma coisa que mostrou isso. Então, lembrando que, às vezes, parece que a lei da atração é para dinheiro, não é para dinheiro, mas você acaba ganhando, porque eles foram procurar cavalo e ficaram milionários. Essa é a lógica, né? E encontraram ouro. Então, é muito importante a gente lembrar isso. É para a saúde, é para o relacionamento também, mas é para isso. Quer dizer, tem essa noção da lei da atração tá com o nome invertido, né? Que você fala, o que é isso, né? Da inversão, né? O que significa isso? Quer dizer, tem a lei da atração, você fala assim, eu penso, eu atraio, mas eu tenho que ser atraído por algum objetivo, tal coisa me atrai, aí eu me movimento para aquilo, é isso? A lei da atração é mal compreendida aí, é isso? Exato, essa é a inversão, perfeito. Porque a lei da atração é aquilo que me atrai, não é aquilo que eu atraio. Ninguém atrai nada. Bom, você pode atrair, talvez, relâmpago se ficar na chuva caminhando, um raio. Mas isso não é... A lei da atração não é isso. A lei da atração é aquilo que te atrai. Então, todos os homens, mulheres e crianças que estão aqui agora vão poder atrair as coisas. Por quê? Porque você vai se mexer para aquela direção. Você vai até onde ela está. Ou alguma coisa mais simples, mas que possa ser feito já. Então, é claro que o que vai acontecer no final é que você pode, como o caso deles, ganharam muito mais do que eles procuraram. Eles foram procurar cavalo para não perder os cavalos, depois pegaram, foram lá buscar as cebolas, para não dá para pagar cebolas aonde? Eles não têm mercadinho, né? Não tinha mercadinho. Então, eles pegaram o que está ali na frente, foram e fizeram. Eles agiram, eles foram atraídos pelas cebolas, eles foram atraídos pelos cavalos, eles foram atraídos depois para voltar para casa, né? Porque voltaram para casa. Então, a atração é contínua. Ela me atrai, ela te atrai, ela atrai todo mundo. Você é um marco já, né, Irineu? Porque você foi atraído para fazer coisas que te colocaram aqui. Então, você é fabuloso nesse aspecto. Quando eu escuto você pela manhã, eu estou sendo atraído pelo que você está fazendo. E eu gosto muito, cara, as suas explicações, as suas apresentações, os seus entrevistados, tudo isso me atrai. Então, não sou eu que estou atraindo, eu me atraio. Eu estou sendo levado a isso, você é levado a isso, o público é levado a isso. Então, é sempre importante mostrar isso. Quando uma empresa me chama para dar palestra também, eu deixo muito claro isso. O vendedor, às vezes, vendedores, às vezes, falam, não, isso não funciona. Não funciona porque simplesmente não tem que funcionar. Eu funciono para a lei da atração. Então, o vendedor tem que sair a campo, pegar telefone, ligar, chamar as pessoas. Em uma palestra que eu dei uma vez, eu falei disso, e um dos participantes pegou o telefone da minha palestra e ligou para marcar uma entrevista que alguém não queria atender ele. Na palestra, ele concordou, a outra pessoa concordou, e ele falou, olha, acabei de marcar uma entrevista que era impossível marcar, porque peguei o telefone e liguei. Né? Então, é muito importante mostrar essa dinâmica invertida, ao contrário do que a gente escuta.
A gente vê mesmo vendedor, né? Que muita gente, a gente fala muito com vendedor, olha, todo mundo é vendedor, né? E tem Verdade. aquela magia, né? Do vendedor porta a porta, é exatamente o exemplo disso, aquele cara que não espera o cliente E, bater a porta, não espera ele ir até a loja, não espera nem o cliente telefonar. Ele vai lá e, ó, bate palma, né? Do jeitão mais antigo, mais clássico. Olha, eu trago novidades. Eu vim saber se eu posso te atender, alguma necessidade, algum objetivo, venha ver o que eu tenho, mas ele vai lá abrir a porta. É muito bacana isso. essas inversões de pensamento são muito importantes, porque você falou do batedor, ou alguém que bate na porta para vender, porque quando eu escutei há muitos anos você dizendo aquilo que eu, na verdade, tenho que fazer para mudar a minha vida, né? A ação parte de mim. E é bem isso mesmo. Não é essas inversões são importantes, que é o caso por exemplo, quando eu falo que não é a primeira impressão que fica. É muito importante esse ponto. Não é a primeira impressão a que fica. Nunca é a primeira impressão a que fica. É a última. É a Todo mundo última. todo mundo fala da primeira impressão, porque quando os vendedores de porta em porta, e é por isso que eu lembrei que você disse, de porta em porta começaram a surgir, eles eram treinados para vender já, na primeira chance, porque não iam ter outra chance. Então, esse conceito começou a ser vendido. Olha, você não vai ter outra chance, a primeira impressão é que fica, porque é a única. E não é assim. Na vida real, é a última impressão que fica. Quando você tem uma amizade de muitos anos, mas houve um momento em que houve um rompimento, isso vai ficar na memória da pessoa, não a primeira impressão. E aí você tem que continuar vivendo mais. Aldo, você conhece um pouquinho, né? Você teve sempre uma proximidade com rádio também. Eu também tive minha trajetória de rádio e minha trajetória na propaganda, né? Falando disso que você está falando de uma maneira intuitiva, quer dizer, a gente já tem isso, como você falou, já existe essa lei muito antes do antes. Então, existiam, sei lá, 200 estúdios em São Paulo de propaganda, de vídeo e tal. E eu era um locutor, então, da Eldorado, tinha sido da Manchete. Mas é uma outra tribo, uma outra comunidade, a turma da propaganda, que são locutores mais técnicos, tem muito tempo, uma linguagem mais precisa, mais técnica. Mas eu tinha que bater na porta de um estúdio, primeiro para dizer que eu era uma voz, quer dizer, o cara não tinha necessidade nenhuma de me conhecer, mas eu tinha necessidade de conhecê-lo. Eu precisava ir lá avisar. E eu um dia, sem querer, né, nessa de bater na porta e avisar, levar minha fitinha, né? Uma fitinha. Lembra o tempo que falou que não existe mais? Fita cassete com repertório. Então eu comecei a chegar no estúdio, quando eu era apresentado lá para o diretor, o Johnny, ou o Fernando, ou sei lá, que o Zé Rodrigues, né? Você olha. Pô, alguém avisava, tem um tal de Irineu aqui na recepção querendo falar com você. Daí quando eu chegava, você, olha. Eu sou o Irineu, eu vim aqui te avisar que eu existo. Daí eu ainda brincava assim, porque se eu não venho aqui avisar, você não vai descobrir nunca. Daí eu ainda falava assim, ó, para você talvez não faça diferença, mas para mim faz. Eu faço isso, então aí já quebrava um gelo. Mas a gente tem que avisar que a gente existe, que a gente está disponível, que a gente quer. Eu estou certo? É isso a lei da atração? Se eu não me movimento na direção, a coisa não... Pode até bater na minha porta a felicidade, mas aí é uma variável que tem gente mais bonita que eu, né, para receber a felicidade, né? É o caso dos vaqueiros lá. Se eu não fosse vaqueiro, estivesse naquele momento e fosse procurar cebola, procurando ouro, eu ia acabar encontrando, mas eu não ia fazer isso, eu simplesmente não ia fazer. Mas tem chance de alguém ter feito, sim. Então, é bom a gente não esperar a sorte, porque a sorte é muito vaga. É melhor fazer como você fez mesmo. A sorte barra azar, né? Se você depende da sorte, é sinal que você conta com azar, né? Exatamente, bem isso mesmo. Pô, mas é muito legal, porque a gente, às vezes, por causa da discussão, da crítica, banaliza, às vezes, por não entender exatamente, e também porque pessoas que desviam o sentido. Quando você fala lei da atração, você explica muito bem esse conceito, que não é mágica, não é você pensar que você atrai o homem da sua vida, a mulher da sua vida, o emprego da sua vida, o negócio da sua vida, a transação da sua vida, ou sei lá o quê, nem a cura para as suas doenças. Se você não se movimenta, nada acontece. A atração é essa. Você vai atrás daquilo que te atrai. Essa é a lei da atração. A síntese é essa, então, Aldo?
A síntese é essa. Você vai atrás. E isso acontece desde antes de nós existirmos, porque as cianobactérias surgiram na Terra, e as cianobactérias já eram atraídas por comida, ou sol, ou vida. Elas estavam ali. Então, nós somos descendentes das cianobactérias. Elas já faziam isso. Todos os animais que nasceram depois, 4,8 bilhões de anos, faziam isso. E nós aprendemos também, porque nós somos os animais que nós inteiros, nós temos milhares de bactérias boas no corpo. E elas também sabem, nós vivemos a lei da atração. E ela sempre é aquilo que me atrai, eu vou lá e busco, eu vou lá e quero, e me apresento, eu faço acontecer. E isso é muito importante. Quando você vai lá e fala, é assim, por exemplo, tem o seu evento, que foi lançado o evento, acho que ontem você teve evento, né? Você está mostrando, isso é importantíssimo, você tem que mostrar. E a pessoa que quer aprender tem que ir ao seu evento. Se ela quer vencer, ela tem que, de repente, pega uma agenda, atitude e bota na agenda, porque ela é um guia, é como um demonstrativo, um mapa do que você vai fazer hoje. E talvez seja só levantar e correr atrás de um cavalo perdido. O que vem depois a gente nunca sabe, né? E em frente. Poxa, Aldo, muito legal conversar com você mais uma vez. Eu estou com saudade aqui, eu precisaria fazer uma dobradinha com você. Você sabe que eu tenho trabalhado o tema futurice, futurabilidade, que na verdade, trocando em miúdos, é a lei do que me atrai. Porque hoje, você vê, nós estamos na moda, você é um pesquisador há muito tempo, né? De você é um estudioso também de antropologia, de ancestralidade também, para entender as heranças para ir para o futuro. A gente inventa o futuro. O futuro vem aí do tempo, do correr das coisas. Mas como a gente pensa, a gente organiza, você precisa, que nem o subtítulo da minha palestra Futurabilidade, é o futuro que inspira. Quer dizer, então é o futuro que me inspira, eu vou para lá. Não é o futuro que tem que... Não sou eu que vou, né, que vou esperar o futuro me assaltar. Eu tenho que inventar esse futuro. Então eu tenho perspectiva, é o que está andando. Agora, e se a perspectiva não me é favorável? Eu posso inventar um plano B, o plano C. Aí o que você está dizendo? O que é que me interessa? Então eu queria uma hora, quem sabe, a gente juntar a minha futurabilidade para eu falar né, dessas coisas convergentes que a gente diz aí, onde a gente fala de perspectiva, de prospectiva, quer dizer, de inventar outras situações conforme as tendências, do foresight também, de falar assim, imaginar outras situações, e lembrando sempre disso, olha, é a gente que se movimenta para lá. Onde é o lá? Aí é com cada um, né? Exato. Onde é o lá de cada um? Porque, sabe, teria uma harmonização muito boa essa nossa conversa de futurabilidade e a lei da atração dentro desse tópico. Vamos, olha, quem quiser aí, olha, bom, eu estou aqui me vendendo junto com você, a gente já trabalha neste ambiente, mas eu queria dizer o seguinte, quem está nos ouvindo, você é o craque, você é o representante oficial do livro, você que atuou tanto com o Bob Proctor. Aliás, quando você trouxe ele pela primeira vez, eu estava ainda na rádio, a ação promocional foi feita comigo, se não me engano, eu fui até o mestre de cerimônias lá no AMB, né? Eu lembro. Aquele super evento em que eu fui até o apresentador, estava você, Bob Proctor, enfim, foi um evento grandioso, uma coisa assim. E agora você assim, está trabalhando isso, que é totalmente aplicável em qualquer processo dentro das organizações, onde tem propósito, onde todo mundo está buscando sustentabilidade para as operações, para a qualidade, para as pessoas. Conta aí o serviço, como é que as pessoas te contratam, como é que te acham, como é que a gente leva a lei da atração dentro desse propósito que você defende para as empresas. Isso, sem dúvida. Eu tenho um site de palestra também, aldonova.palestrante.com.br, e lá eu também trabalho como fazer o trabalho com as empresas. Eu gosto de viajar, e eu gosto de levar grupos também. No Peru, tive várias vezes em Machu Picchu, Nazca, mas dar palestras em empresas tem um outro perfil, que é o perfil de saber o que é que a empresa precisa, o que o funcionário precisa. Eu só trabalho quando eu vou ajudar funcionário, empresa e também as pessoas que podem ser impactadas pelo produto. Por exemplo, tem empresa que eu não trabalho, nem que ela me pague. Uma empresa de tabaco, por exemplo, né, de cigarro, eu não trabalho nenhuma vez. Eu
durante anos. Por quê? Porque eu posso ajudar a pessoa, a empresa, e não ajudar o cliente, porque ele vai consumir tabaco. Eu não vou. Mas a escolha é minha. Então, o meu foco é sempre ajudar todas as coisas. Eu trabalhei muitas vezes para uma empresa médica, muito importante, que eu sabia que funcionava o que eles faziam e como faziam, mas muito organizados, me assustou até, de tão tecnicamente perfeitos que foram. Então, eu trabalho sempre com empresas e, quando é com uma empresa, geralmente é para venda, ou organização e venda, né, como você disse, né? Eu também trabalho com grupos de mulheres, principalmente, porque é um público diferenciado, na verdade, o trabalho que eu faço, e grupo de estudantes. Então, são grupos bem legais, então eu trabalho com todos. Se alguém eventualmente tiver interesse, tem a meu site, eu também estou no Facebook, com aldonovo.com. E fica sossegado. É um prazer. E agora nós dois vamos fazer um trabalho juntos, sim. Vamos fazer um combo aí, futurabilidade, o futuro que inspira, o Futurice, com a lei da atração. Eu acho que é uma conversa muito legal. Vamos combinar isso aí. 2024, a gente já está aqui em dezembro, né? A gente já pode falar isso, e faz tempo que a gente não pisa num palco juntos aí, pós-pandemia. E legal é falar, bom, eu sou um comunicador, você é um palestrante, você é um comunicador, o nosso propósito é contagiar pessoas com essa coisa do fazer, né? De lembrar da potência de cada um. Esse é o papel da comunicação, juntar as informações, juntar os conhecimentos que a gente tem consolidados, e especialmente a inspiração, que isso aí que lembra uma pessoa, né, que ela pode ir além, que ela pode tentar, que ela pode buscar, como o Marcos Rossi fez, quer dizer, ele achou os meios para ele se consolidar para aquilo que ele queria fazer. Ele não olhou para a limitação dele. Ele é um grande exemplo para a gente, por isso. Ele não olha. Quando a gente olha para a limitação da gente, a psicologia positiva está ensinando a gente também há 40 anos, né? Olha, não olhe para a sua limitação, olhe para a sua potência. Eu acho que é isso que a gente faz, né, praticamente, com a nossa comunicação. E o que a pessoa vai fazer da vida dela, aí é com ela, não tem segredo. Não tem o segredo do segredo, né? Aí ela pode escolher o que ela faz. Eu fiz a viagem para o Japão, nessa viagem antes da pandemia, e eu e o Cadu Moura trabalha com vendas, e foi muito interessante, porque ele estava sem dinheiro depois das palestras, porque teve pandemia. Ele, sem dinheiro, depois conseguiu, seguindo o protocolo da lei da atração, porque ele aplica melhor que eu, é uma coisa impressionante. Hoje, a pandemia acabou de acabar e ele está tendo um sucesso impressionante. Ele é um excelente treinador e é um excelente empreendedor, empreende muito bem. E quando nós viajamos para o Japão, a primeira coisa, eu não conhecia direito, eu quase perdi o voo no aeroporto, porque eu acreditei na tela lá em cima que dizia, olha, não tem avião, não chegou ainda. Então eu fiquei esperando, sentado ali, eu estava no lugar certo, ele chegou, né? Ele ficou do meu lado, e ele falou assim, Aldo, o avião não devia estar aqui? Eu olhei lá, vi um avião da Azul, falei, não, isso é Azul, isso não é nosso voo. E estou esperando, eu acreditei no que dizia o terminal. Só que o terminal estava com defeito, onde estava, aqui em Guarulhos, estava com defeito. Então, eles não estavam avisando. Chegou uma hora que ele, olhando o relógio, falou assim, não acredito, eu vou atrás. Levantou e foi atrás. Eu até pensei naquela hora, falei, ele está exagerando. Que é isso? Eu continuei lendo meu livro quietinho. De repente, eu falei, peraí, já devia estar aqui mesmo o voo. Esse voo é gigantesco, tem muita gente. E aqui não tem muita gente, está alguma coisa errada. Quando eu levantei, eu vi ele correndo. Aldo, o avião trocou de lugar. Aí nós fomos os últimos a entrar na aeronave. E por quê? Porque eu acreditei que no monitor, o monitor estava errado, o áudio estava desligado, a gente estava... Foi uma loucura. E ele age. Então, ele vai atrás do cavalo o tempo todo. Os cavalos perderam-se, os cavalos, cadê eles? Ele vai atrás. E eu demorei muito para ir atrás. Se eu dependesse de mim,
eu tinha perdido Eu sou muito distraído também. Eu já tive. Eles mudam de plataforma e eu estou ali lendo, não presto atenção no que estão falando. Então, vou esperar que daqui a pouquinho vão chamar. Daí, de repente, olha, eu estou sozinho, todo mundo mudou. Daí que eu vejo que o alto-falante está falando comigo, senhor Irineu Toledo, última chamada. Daí corro lá meio esbaforido para a coisa. Aldo Novak, quem quiser saber mais, quem não conhece, quem está tendo esse contato com ele aí, ó, é o oficial representante da lei da atração de Bob Proctor, com esse conceito que ele deixou bem claro aqui para aqueles que não entendem direito e até desvirtuam a mensagem. Que legal ter você aqui nessa conversa. Obrigado por compartilhar com essa nossa comunidade aqui, esse seu saber, essa sua visão inspiradora do fazer, né? Do ir atrás daquilo que nos atrai. Certo? Perfeito. Obrigado. É enorme estar com você, com o seu grupo, e cada vez mais a gente tem que ir atrás mesmo e avançar. Feliz dia novo para você. Obrigado. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.